Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Aquecimento global, poluição ambiental, geleira degelando. Afinal, quem cuida do planeta? Você vai saber daqui para frente. Pois é, a Bíblia diz que Deus deu o domínio do planeta para os homens. Ele disse: crescei, multiplicai, dominai o planeta. Agora, tem muitos modelos de domínio. Qual o modelo de domínio que Deus estava pensando? Olha, não é difícil de descobrir, não. Basta você mudar a página da Bíblia. É verdade, na outra página você vai ter o modelo de Deus. Qual é o modelo de Deus? O modelo de Deus é um jardim. Deus criou, plantou um jardim ao oriente do planeta, e planeta que ele chamava de lugar de delícias. E então disse para o homem cuidar do planeta como cuidava do jardim. Ou seja, o jardim é um modelo. O modelo do jardim é um modelo comunitário, é um modelo solidário, é um modelo de absoluta harmonia, porque a beleza do jardim
é a soma de tudo que está no jardim conjugado. Então é uma beleza que extrapola. Então Deus deu um modelo. Qual é o modelo? Faça do seu planeta um jardim. Você tem de administrar todas as espécies, você tem de administrar a si mesmo, porque você é ao mesmo tempo jardineiro e parte do jardim. Então era para a gente cuidar do jardim, era para a gente plantar, era para a gente colher, era para a gente cuidar dos animais, cuidar de todas as criaturas que passam pelo jardim e do jardim para o planeta. Então era para fazer do planeta um grande jardim. Quem é que cuida do planeta? A humanidade. E cuida do planeta com uma consciência. Qual é a consciência? De que a gente é ao mesmo tempo jardineiro e parte do jardim. Ora, isso significa, por exemplo, que a gente não pode crescer a ponto de colocar todas as outras espécies em perigo de sobrevivência. Isso significa que a gente não pode ir desbastando o jardim como se a gente pudesse viver no deserto. Então, quem é que cuida do planeta? Nós. Pelo menos deveria ser assim. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Quem cuida do jardim? Quem cuida do planeta? E por que o planeta não virou um jardim? Essa é a questão. Por quê? Precisamos tratar isso, porque agora a gente está vendo tudo pegar fogo. Quem botou fogo nisso tudo? Por que isso tudo não é um grande jardim, como Deus queria que fosse? Nós precisamos tratar disso, senão daqui para frente não vai ter futuro. Queria ouvir vocês sobre isso. A gente está aí nessa crise ambiental que o mundo todo denuncia. E agora a gente está assistindo um crime no Brasil. A gente já vem assistindo um crime no Brasil já faz um tempinho, né? Mas agora a floresta amazônica está pegando fogo. E a nossa pergunta é: quem cuida do planeta? E aí? Queria ouvi-los sobre isso. Deus havia criado um ecossistema perfeito, né? Deus criou uma casa para nós, seus filhos, morarem. O planeta tanto era perfeito que Deus chamou esse lugar de Éden. O planeta que nós chamamos de Terra, Deus chamou de Éden, que é lugar de delícias. E quando a Bíblia vai descrever a respeito do morador dessa terra, a Bíblia vai dizer que esse ser humano ele tem uma interligação, uma interdependência entre o morador, há uma interdependência entre o morador e a casa. Porque nós, os seres humanos, fomos feitos a partir da terra. Então existe uma dependência, uma interdependência entre o planeta, ou seja, a nossa casa, a casa e o morador, entre nós e o planeta Terra. E Deus, como bem disse o Ari aqui no início, Deus, ele colocou, ou melhor, ele determinou de que maneira deveria ser dominada essa terra, de que maneira o planeta deveria ser governado, de que maneira o ser humano deveria governar esse planeta, sendo o ser humano a imagem de Deus, sendo o ser humano o representante de Deus, de que maneira ele deveria então governar. Então a gente entende que só existe uma maneira de governar esse planeta, é da maneira de Deus, do modo de Deus. Isso para manter esse equilíbrio ecológico, que você disse que Deus criou, que estava ok, estava tudo jóia, não precisava inventar muita coisa, era só manter essa linha que ele propôs lá no jardim. Para que o mundo pudesse funcionar da maneira, de acordo com a vontade dele.
Como você falou no início, Ari, fomos colocados aqui para governar, para administrar. Só que o modelo de governança que se estabeleceu, ele destrói e não preserva. E isso eu lembro muito, e quando fala de governança, a gente tem que falar de política. O jeito. Né? Tem que falar de política, porque tem que lidar com o macro, tem que lidar com a coletividade. Está dizendo que a primeira coisa que Deus falou é faça política. Faça política, e faça bem feito. Faça para manter esse jardim. Eu lembro muito do texto do Rubem Alves, que fala que a política é construir jardim. Na visão de Deus, política é fazer o jardim ter equilíbrio. Mas os modelos que nós estabelecemos... Gênesis 1. Gênesis 1, ponto. Gênesis 1 e 2. Mas o modelo que às vezes até o próprio cristianismo incentivou é um modelo de predatório. Um modelo que vai destruindo. O movimento ambientalista, lá há décadas, começou querendo propor que os países centrais parassem de crescer. Para o crescimento, porque esse crescimento vai dar errado. Quer dizer que a gente se tornou inimigo da casa da gente. Totalmente. É um doido atirando pro teto. Agora, a moda hoje... Crescimento desordenado. Desordenado. Aí, os países europeus, Estados Unidos, os países centrais, não quiseram brecar seu crescimento. Pelo contrário. Mesmo que isso custasse a vida de todo mundo. Aí criaram uma palavra bonitinha, que a gente... Sustentabilidade. Que não é sustentabilidade coisíssima nenhuma. Não dá para... Nesse modelo político, econômico que vivemos, o planeta acaba. O jardim acaba. Não tem meio tempo. Está muito próximo, pelo jeito. Está muito próximo. Eu ouvi um camarada dizendo, um cientista, que nós já estamos, em termos de floresta amazônica, por exemplo, a 10% da irreversibilidade. Ou seja, se continuar, depois não dá para recuperar mais nada. Porque a partir de um certo momento... não chove mais. Aí a própria floresta vai se destruindo. Né? É isso. Perdemos a direção realmente divina. A ordem divina, a partir do jardim, era cultivar, guardar. E buscando os termos que é descrito no texto sagrado, que é cultivar abade, que significa servir. A ideia ali do texto é fazer um trabalho árduo no processo de servir a criação e não servir-se simplesmente da criação. Se Deus der essa direção aí, e nós temos um governo que diz que é um governo que gosta de Deus toda a vida, inclusive que é Deus acima de tudo, como é que um governo que gosta de Deus toda a vida está queimando a criação de Deus? Como é que é isso? Aí está a questão. De que Deus eles estão falando? De que Deus nós estamos falando? De que Deus. Então, porque está complicado isso aí, não está não? Porque além de simplesmente cultivar, existe o termo também que é guardar, cuidar. Isso. Que é cuidar. Coisa de lavrador mesmo. Então aí a gente volta realmente ao Gênesis, mas um pouquinho mais para frente, quando aparece o pecado. Porque a governança a partir do pecado é predatória, é exploratória. Além da gente cair, a gente derrubou tudo. Derruba tudo. A natureza geme, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Geme. Todo mundo sofre com isso. E eu vou citar aqui um pensador não cristão, o Gandhi, que ele falava: o planeta é suficiente para todas as necessidades humanas, mas não é suficiente para a ganância do homem. É verdade. Exatamente. Então, é a ganância que leva um modelo econômico, político, que está o resultado. Então, aí. vocês estão dizendo que esse governo está queimando tudo porque é ganancioso? Ou porque está servindo aos gananciosos? Os dois, né? Os dois. Se continuarmos tendo os Estados Unidos como meta, nós sabemos que se o mundo tiver um outro Estados Unidos, não cabe. Precisaríamos, então, de pelo menos mais 2 ou 3 planetas para que pudesse ter a possibilidade de suprir o consumo de mais um Estados Unidos, mais um planeta. Os Estados Unidos têm 3% da população e consome 30% do planeta. Já pensou se todo mundo for nessa pegada? Que modelo? Assim não é possível, né? O Stephen Hawking, aquele... Mas, gente, e o governo que está queimando a Amazônia, como é que é isso? A gente tem que resistir. Tem que resistir, tem que levantar essa bandeira do meio ambiente de maneira micro e macro. Porque às vezes a gente não tem tanto acesso ao macro. O que é o macro? O macro é o político.
É o político, institucional, político, votar em quem tem compromisso com isso, tirar quem não tem compromisso com isso. Nós temos que lutar por isso, não tem jeito. Né? É isso. Então, você que falou aí de Deus, então esse governo não é de Deus. Nós Pelo menos o Deus que nós cremos aqui não é, né? Não. Nós fomos chamados para ser Fala, profeta. rapaz, fala. Nós fala, fomos tá chamados. com medo? Não, nós fomos chamados para ser profeta, para sinalizar esse reino. E nós vemos claramente, né, aqueles que se declaram sendo de Deus e, na realidade, de que Deus nós estamos falando. Qual é o Então Deus? o governo que queima a Amazônia é de Deus ou não? Não existe a menor possibilidade de ter a presença do Deus, Criador dos céus e a terra, atuando num governo ou num projeto, ou num poder, numa potestade, numa autoridade, em que acaba com a sua criação. Eu ouvi uma frase essa semana que eu morri de rir. Esse governo falou que ia acabar com a mamata. Mas está acabando com a boa mata. A má não. Então, esse problema do planeta, ele é obviamente o problema por excelência, tá certo? Porque é a vida. Na sua fala você falou, é a nossa casa comum, a casa de todo mundo. Exato. Ou seja, nós vamos morar onde? Não vamos, né? Não vamos. Não vamos. Então, o que a gente faz? O físico... No micro, você falou do macro. No micro, o que eu posso fazer no micro? Eu sou em casa, sou crente, sou evangélico. Eu também achava que Deus tinha de estar acima de tudo, seja lá o que for que isso signifique. Então, mas aí eu sou crente, eu sou evangélico, eu quero ajudar no micro, como você falou. E aí, o que eu faço? Ok? Você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Terminamos com uma pergunta. O que é que eu faço nesse mérito aí do micro? Você que está assistindo a gente, você que realmente acredita em Deus, ou que esperava que Deus estivesse nesse negócio, pelo menos, o que é que você pode fazer? E aí, gente? O que ele pode fazer? Eu acho que até para colocar uma responsabilidade um pouco maior, né, demonstrar que a falta de preocupação com a terra mostra a falta de amor ao próximo. E a falta de amor ao próximo demonstra aí a falta de amor a Deus. Então existe uma responsabilidade gigantesca diante dessa fala. E eu acho, no micro, o que eu tenho? No micro, o que eu tenho? Eu tenho meu voto. Eu posso votar certo. Mas você também tem um papelzinho que joga no lixo, né? Tem. Às vezes a turma... Então, vamos reavaliar nosso voto individual à luz de gente que tenha compromisso com um projeto ambientalista, com um projeto de preservação. Que vai cuidar do planeta. Que vai cuidar. E também se envolver um pouquinho, né? Aqui em São Bernardo do Campo, anos atrás, havia um prefeito que queria cimentar a chácara silvestre. Que é uma chácara que tem aqui embaixo. Isso é fantástico. Queria um cara urbano. Urbano. Ele ia cimentar, derrubar. Tem um urbano que, se ele tivesse uma fazenda, até o pasto era asfaltado. Aí o que a turma fez? Absurdo. Juntou os moradores, gente de igreja, gente do sindicato, e fomos para a porta da chácara silvestre, não deixamos a máquina entrar. Que legal, hein? E a chácara está lá até hoje. Depois entrou uma outra administração que revitalizou, que entregou para o público. Então, participar dessas coisas pequenas... O crente pode fazer isso? Deve. Deve fazer o quê? Protestar? Então, votar direito? Eu creio que é essas questões micro, a questão do voto, ela fica talvez até um pouco distante. Nós temos o dia a dia. Temos o voto, que é necessário, e 2 em 2 anos nós temos aí essa cidadania a ser exercida, de cada 2 anos. Então, porém, existe o dia a dia,
que nós temos que não só agir pessoalmente, mas instigar para que a nossa sociedade faça desse planeta realmente um grande jardim. Vocês viram essa menina da Escandinávia? Sim. Você sabe, essa moça que se levantou, foi até a ONU, falou contra a irresponsabilidade dos políticos que estão permitindo que o planeta seja destruído. Foi então, de barco porque ela não queria ir de avião, né? Foi de barco, não quis usar o avião, e ela foi dizendo que tem de parar, que os jovens têm de reagir, porque eles é que estão herdando o planeta, e o planeta que eles estão herdando, eles não vão dar conta de manter se a gente não parar de poluir agora, se a gente não parar de desmatar agora, se a gente não parar de destruir agora, se a gente não deter o aquecimento global. Pois então, eu fiz... Vocês acham que a gente tem de se unir com a menina? Vamos tem, lá para a igreja, falar para a molecada da igreja. Próximo programa da Juventude Batista, da Juventude da Assembleia, Juventude Presbiteriana. Vamos parar o negócio, vamos parar essa destruição, em nome de Jesus. A primeira missão da humanidade sobre a Terra foi cuidar do planeta do modo de Deus. Sempre foi esse. Nós, enquanto igreja, começamos a entender que a evangelização talvez tenha revogado esse mandato. Porém, pelo contrário. Só se somou, né? Somou. Então, a missão de Deus... É um mandato cultural, né? Tem um mandato cultural. A missão de Deus não é só a evangelização. Que se lá na igreja os jovens decidirem que vão fazer uma grande campanha contra o desmatamento, contra a poluição, etc, eles estão fazendo a vontade de Deus? Exatamente. Buscando na cidade esses modelos de transporte ecológico. Nós temos que ter ciclovia, nós temos que ter opção para sair desse modelo de carro, de automotivo que... Então esse montão de ciclovia que tinha em São Paulo, tinha, né? Porque está acabando já. Estão pintando Estava certo? Está na direção certa. Está na direção certa. Na direção certa. Senão nós vamos ficar só com a opção do físico recém-falecido, Stephen Hawking, que falou, nós temos que começar a preparar a nave espacial para achar outro planeta para viver, porque daqui a pouco não tem jeito aqui. Não tem tecnologia para isso, né? Então vai morrer todo mundo, viu, amigo? Viu, irmão? Viu, irmã? Então aí não tem nave espacial, não. E depois ninguém nem sabe se tem outro planeta que aguenta a gente. Exatamente. O que a gente tem não está aguentando mais. É um negócio complicadíssimo. Verdade. Então, vamos pedir para a juventude da igreja se mexer? Precisamos, se faz necessário, para que a vontade de Deus seja feita. Muitas vezes nós oramos, a nossa oração sempre é seja feita a sua vontade, e muitas das vezes parece que a gente vê Deus falando, olha, eu quero fazer minha vontade. Vocês não deixam. O problema é que o meu corpo não me obedece. A gente fala com o cabeça eu quero fazer. E o corpo é a igreja, né? Só que o corpo não obedece. E o corpo somos nós. Então você quer dizer que se Jesus estivesse aqui, não votava nesse governo de jeito nenhum? Não votava, ele ia chamar a sua raposa, ia pôr o dedo no nariz. Está destruindo a casa comum. Bom, e o agronegócio? Vai viver como? O agronegócio tem de parar isso também. Então, aliás, tem que rever isso aí. Tem de rever, tem que rever. O modelo do agronegócio... Primeiro que não é o que alimenta o nosso país. É verdade. Eles a grande maioria é para exportação, etc. Jesus é contra isso. 70% da alimentação ela vem dos pequenos agricultores. Pequenos agricultores. Aqui no Brasil, agricultura familiar. Da alimentação dos pequenos agricultores. Pequeno agricultor familiar que planta comida. Exatamente. E gozado que a reação... às vezes a igreja não faz, a gente não faz, mas aí o próprio mundo faz, que o próprio sistema econômico faz. Daqui a pouco os nossos produtos não vão entrar mais na Europa, não vão entrar mais em outros países, de tanto agrotóxico que nós estamos começando a usar. É verdade. É um envenenamento em massa, já começou. Não é envenenamento em massa? Ou seja, o jardim que você falou já era, né? É verdade. Já era, porque...
Eu ouvi dizer que os nossos agrotóxicos já mataram mais de 500 milhões de abelhas. Pois Quer dizer, então já foi, quando né? morre a abelha, Verdade, que já morre- foi tudo, né? Exatamente. O Einstein dizia que a hora que as abelhas forem embora, a gente tem Isso. mais uns 5 dias de vida. É Exatamente. verdade. Entendeu? Então, o ponto básico é, se Deus está mesmo acima de tudo, o planeta tinha de ser preservado. A gente tinha de ser modelo de Preservação. cuidado, de preservação do planeta. A gente tinha de começar fazendo do Brasil um jardim, então. Exatamente. Nós deveríamos ser um modelo, um exemplo para as demais nações. Se realmente... Afinal de contas, a gente tem uma biodiversidade fantástica. Tem uma historinha que E mostra... nós vamos acabar com ela, Tem então. uma historinha que é cômica, mas que mostra um pouco como é que é essa relação. O sujeito tinha um sítio, levou um amigo para visitar o sítio, o amigo olhou o sítio e falou, nossa, que sítio bonito, como tudo arrumado, que coisa, que jardim, que obra bonita de Deus. Aí o dono do sítio falou assim, você precisava ver quando Deus estava sozinho aqui. É verdade. Então ele não faz sozinho. E agora, Deus está sozinho? É verdade. Espero que não. O que você acha? Deus está sozinho? Espero que não, né? Ele conta, Então Deus- ele conta com a sua igreja, né? Ele conta, mas com a sua a igreja está apoiando queimada de floresta amazônica. Então Eu creio que a igreja deixou Deus sozinho. Deus sozinho, ele tá... Eu creio que a igreja não deixou Deus sozinho. Talvez tem gente que pensa que a igreja é identificado como igreja e na realidade a igreja está por aí auxiliando, sempre cooperando com Então Deus. você acha que esse pessoal que está queimando o planeta, que está queimando a floresta amazônica, não é da igreja coisa nenhuma? Eu não acho, não tenho certeza. A partir das escrituras nós vemos claramente que aqueles que são movidos pelo Espírito, automaticamente eles estão, se Deus está em missão cuidando do planeta, automaticamente quem é igreja, quem é o corpo dele está com ele nessa missão. Agora, A missão de Deus eu contempla queria todo o puxar planeta. não sei se dá tempo ainda, mas eu queria puxar um negócio aqui, uma polêmica. Há uma visão teológica que diz que quanto pior, mais perto da volta de Jesus. Quanto mais o planeta se ferra, mais Jesus está perto. Como é que vocês veem? Não, mas Jesus disse que esse negócio da volta dele, só o Pai decidia. Exatamente. O Pai é que sabe. Os discípulos disseram para ele, então, o senhor vai voltar agora? Então, quando o Espírito Santo chegar, o senhor chega também e começa o reino. Ele disse, olha, esse tempo aí, quem tem autoridade para decidir é o Pai. Ele deixou isso por conta dele. Ou seja, toda essa converseira aí de que, Bobeira. não, se estiver arrebentando é porque Deus, se pegar fogo estiver é por- pegando fogo é porque é Deus. Jesus disse, esquece, vocês não vão saber. Não lhes Vocês compete não vão saber. Não compete a vocês, vocês não vão saber. A hora que eu tiver de voltar, o Pai diz, volta, eu volto. E chega, então, o que vocês têm de fazer? Vocês têm de cuidar daquilo que a gente mandou vocês cuidarem, vocês têm de pegar o arado e não olhar para trás. Ao invés de ficar especulando, Entendeu? faz seu trabalho. Exatamente, faz o seu trabalho. E aí, você acha que a igreja, como nós estamos vendo agir aqui no Brasil, está fazendo isso ou está torcendo para destruir tudo, esperando que isso traga Jesus? O que traz Jesus é destruir tudo ou é falar que Jesus é o Salvador para todo mundo? Eu creio que a igreja não está se preocupando com a volta de Cristo. A igreja está se preocupando consigo mesmo, ela está olhando apenas para si. É uma postura, Infelizmente, é uma postura conveniente. não é uma postura conveniente. escatológica. É conveniente. É uma postura pessoal, antropocêntrica, de realmente... Ué, Mas que usa a teologia, usa a escatologia. Então, vocês estão dizendo benefício. que essa igreja mudou de Deus? Ela criou uma outra coisa aí. É outra coisa. Criou uma outra coisa. Jesus chamava de mamon. Né? Mamon. Mamon. Deus das riquezas. Tem vários nomes, né? Vamos concluir? Vamos. Mamon, Beelzebub, esses caras aí. Gente, nós estamos diante de uma crise gravíssima. A gente ri porque não quer ficar chorando aqui no programa o tempo todo. Então é o velho ditado, a gente ri para não chorar, mas a situação é grave e nós estamos assistindo uma catástrofe. Uma catástrofe.
a Amazônia em chamas é o sinal mais forte, evidente e desesperador dessa catástrofe. Mas essa catástrofe está espalhada por tudo que tem a ver com o Brasil. Perda de soberania, destituição da educação, a falta de incentivo para o pequeno agricultor que planta comida, falta de dinheiro para a bolsa de estudo, precarização do trabalho, um montão de coisa. É uma catástrofe. E essa catástrofe tem agora um sinal contundente que o mundo todo viu. A Amazônia está pegando fogo. O que vocês diriam para o crente, para o evangélico que está ouvindo a gente agora? Dá a sua palavra final. O que você faz, meu irmão, minha irmã? Eu volto a esse ponto. A cada 2 anos somos chamados a votar. Então vamos avaliar melhor nosso voto. Vamos votar em gente que tenha compromisso com essa pauta de Deus, que é o cuidado do planeta, que é o cuidado dos bichos, que é o cuidado das árvores, que é o cuidado da nossa saúde, da nossa alimentação. Então o voto é pequeno, mas ele está aí. A soma é que conta, né? Ele está imposto. A democracia é importante. E vamos participar também. Entra no movimento social aí de preservação, seja para cuidar das árvores da sua rua, seja para fazer reciclagem de lixo. Entra no movimento. Faz parte. Olha. O que você acha? A missão de Deus é a destruição final de todo o mal na criação. E se ao invés de nos opormos à destruição, estamos nos aliando a ela, alguma coisa está errada. Estamos servindo a quem, na realidade? Então nós, enquanto cristãos, nós temos que pensar essa polarização que nós estamos vivendo hoje, chegamos hoje, esse apoio acrítico a uma autoridade, mesmo que essa autoridade esteja se opondo a tudo aquilo que o Evangelho está dizendo, de que maneira nós vamos responder a isso? Vamos continuar simplesmente apoiando, mesmo sendo a destruição da nossa casa, ou verdadeiramente nós vamos nos posicionar como profetas a qual fomos chamados e sinalizar o reino e dizendo à autoridade que ela está no erro, que ela está em pecado, que aquilo que ela está fazendo não tem nada a ver com aquilo que a Trindade deseja. Pois é. Agora você sabe quem é que cuida do planeta. Agora é com você, daqui para frente.